Olá, tudo bem? Nesta aula nós vamos falar sobre constelação sistêmica familiar e um tema muito importante, e neste dia você vai aprender sobre o termo incluir e excluir. Para isto, nós precisamos definir o que significa também constelação. Ela pode ser dividida em duas palavras, a palavra vida, como você coloca aqui e vê, e a palavra morte. Essas duas palavras podem ser também traduzidas ou ressignificadas através da palavra incluir e da palavra excluir. Então agora eu vou defini-las em separado, o que é uma ou o que é a outra. Toda vez que você falar incluir, você está direcionando para um caminhar saudável, para um lugar de saúde. E como que isso acontece? Se você pegar esta palavra incluir, você vai ver que o in significa no inglês para dentro, para a alma, para o âmago, para o coração. Então, quando você incluir alguma coisa, o primeiro movimento que vai ocorrer é vida. Nesse movimento de vida, em sequência, você vai ter também um movimento de força, muita força. A partir desse olhar, você já seguirá para um denominador que vai te libertar, que vai liberar você, que vai soltar. É como se fosse um cadeado que faz clac e ele abre. No momento que ele abre, vem para o próximo passo, que é um fluxo. Ou seja, aquilo é como um rio que vai seguindo em direção ao mar. Então isso segue como um fluxo. Logo em seguida, você já logo percebe que haverá um destino leve. Um destino leve significa um destino que segue para o saudável. E a partir desse destino leve e saudável, o indivíduo, a pessoa, vai experimentar uma reação interna, uma sensação de apaziguamento, de harmonização, uma sensação amorosa em relação à vida. E veja, tudo isto só acontece a partir do lugar certo. Então, o lugar certo é muito importante dentro da constelação. Então, dito isto, que no incluir, para recapitular, quando você inclui, aquilo fica forte, aquilo te liberta. Logo na sequência, você fica livre, ganha vida, tem força, depois tem fluxo, depois fica algo suave, sereno, tranquilo e que gera harmonia, paz, realização. E tudo isso a partir do lugar certo. Agora eu vou contar o contrário, o oposto. O que ocorre quando você excluir algo, quando você exclui alguém, uma situação, um movimento, um destino. Então o ex já está dizendo fora. Por exemplo, quando a pessoa fala o meu ex-marido, a minha ex-esposa, o meu ex-patrão, ela já está de cara colocando a palavra o excluído de tal fulano, de tal ciclano, ou seja, já começa a palavra na exclusão. Bom, o que acontece a partir daí? Na exclusão, o primeiro movimento é um movimento de morte, aquilo morre, para. E logo em seguida perde força, fica fraco, sem tônus. Logo em seguida, depois que perde, aquela pessoa fica aprisionada, fica presa, ela fica sem ter para onde ir. Aquilo prende ela, parece que puxa para baixo. Nesse movimento de segurar, começa a ocorrer o que nós chamamos de repetição, de looping. O problema é sempre o mesmo, está sempre revoltando, sempre volta, sempre a mesma coisa, muda de endereço, mas sempre o mesmo dinâmica. Depois dessa dinâmica de repetição, parece que algo mágico ocorre e isso amplia. Esses problemas eles vão crescendo, dobrando de tamanho, vão ganhando uma força, uma dinâmica maior de problema, de conflito, de peso. Bom, e isso tudo que acontece se transforma num destino pesado, num destino denso, duro, difícil. Bom, se a pessoa até aqui não resolver, o que vai acontecer? Ela vai para uma próxima fase. A vida dela vai se transformar num destino de caos, de tristeza, de dor, sofrimento. E ela vai carregar isso por muito tempo e em cada vez mais aquilo vai aumentando, como numa espiral que vai ampliando esse problema. Bom, se ela não resolver isso nesta existência, o que vai acontecer? A conta vai para a próxima, ou seja, para a próxima geração. Na próxima geração, quem é que vai pagar lá a continha? Os filhos, os netos, os bisnetos e assim vai seguindo. E tudo isso começa porque inicia do lugar errado. Quando começa do lugar errado, nós já entendemos que no excluir existe algo de não saudável, algo de denso, de pesado, e a pessoa não percebe. Exemplos, o pai bebe, então o filho exclui aquele pai porque ele bebe.
No momento que ele exclui, uma parte da força vital dele também vai junto com aquela exclusão e tudo isso aqui vem a reboque. Então é muito importante saber que constelação tem a ver com vida e morte, ou seja, incluir e excluir, e quando existe a inclusão, ela sempre vai partir de um lugar saudável, ou seja, do lugar certo. Então lembre-se, toda vez que você excluir alguma coisa, preste atenção, porque aquilo vai voltar para você, vai te prender, vai puxar você para baixo e não tem o que fazer. A não ser que você olhe para aquilo de novo e dê um bom lugar na sua alma, no seu coração. Mas aí você pode dizer, ah, mas é um destino difícil, pesado, nós sabemos. Mas se é alguma coisa relacionada ao pai e mãe, isso vai para uma potencial maior ainda, porque pai e mãe deram tudo, deram a vida. Então, quando você renega vamos dizer assim, o comportamento deles, os defeitos deles, você acaba repetindo isso na sua vida sem perceber, de forma invisível, oculta. E você só vai entender isso anos mais tarde, com terapia, com problema, com quebra, com uma série de coisas. Então, a ideia seria perceber que a inclusão é a solução. Obrigado.